Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Ricardo Coração de Leão. Meus amigos, a vitória azulina aí, no apagar das luzes, hein? No apagar das luzes. Hoje nós vamos falar no vídeo aqui das dinâmicas dos treinadores. Em certo momento nós perdemos um pouco da dinâmica ali, porém vieram as correções com as substituições e o Clube do Remo chegou ao seu terceiro gol, claro, gente, numa bola parada. Todo mundo sabe, gente. Clássico é clássico, né? Clássico é clássico, por mais que o adversário esteja combalido da maneira que ele estiver, você tem que estar atento todo o tempo e o tempo todo. Não se deve dar nenhum motivo para o azar, porque ele vem. E eu garanto a vocês. Mas antes de começar esse vídeo, já peço a você que deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar, curte aí também, deixa teu hype, deixa teu comentário, acertaste o placar. Eu tava chutando 2-0, né? E tava certo até o momento que nós tivemos uma menor dinâmica ali. Bom, primeiro parabenizar a torcida, né? Um excelente mosaico, várias homenagens ali que sugerem o espírito paraense, que é misturado com a religiosidade, momentos culturais, a alegria, né? O clássico em si, com duas torcidas em grande proporção, né? O próprio rival colocou lá no seu lado também, parabenizo aí por ter feito a parte deles. Eles foram e assistiram um bom espetáculo. Quem gosta do futebol sabe o que é essa emoção, que é o repar, né, gente? Então eu parabenizo as torcidas. Eu fico admirado só eu assistir pela ESPN, né? E aí, cara, eu não entendo. Os caras lambem tanto a torcida e o torcedor, e não sei o que, o torcedor da hype, o torcedor não sei o que. Aí na hora de mostrar os mosaicos ninguém mostra. É como se não existisse, entendeu? É isso que não tem cabimento, né? Porque aquele espetáculo é durante o hino, né? Durante a entrada das equipes, então aquilo é para ser contemplado, se aparecer. A gente vai, claro, encontrar pela internet, né, gente? A gente vai encontrar pela internet essas imagens, porém, né, é dinâmico que, pô, se você tá vendo ali no ao vivo, você tem direito de ver o espetáculo. E a gente não acaba não vendo as transformações, né? Vamos acompanhar agora em vídeos que outros torcedores gravaram e vão lançar na internet. Fica aqui o nosso protesto quanto a isso, porque na hora de pedir pro torcedor dar like, na hora de pedir pro torcedor fazer assinatura, eles pedem, mas na hora de mostrar a festa da torcida, ele não mostra. Fica falando, o hino nacional rolando, a festa da torcida rolando na arquibancada e depois o espetáculo é em campo, gente. Isso é complementar de todo o espetáculo. Acho que não é só aqui que rola, né? Até balançou aqui, né? Bom, gente, indo ao jogo em si, como vocês sabem, o Clube do Remo começou muito bem as suas dinâmicas. Sabendo, durante o percurso da partida, se readequar ao adversário. Teve um momento que a Melber fala lá sobre a situação. O treinador passou o 4-1, 4-1 que a equipe da Mucuri estava jogando. Realmente, o treinador adversário mostrou para nós que ele fez uma leitura adequada do Clube do Remo, inclusive com as suas mudanças, tá? Eu fiquei muito para acompanhar a situação de mudanças da própria Mucura, para a gente ver a dinâmica média do nosso treinador. E em determinado momento do jogo a gente perdeu aquele início ali, né? É o que faz isso uma falta de propor o jogo, né? Propor o jogo e propor as nossas intenções. Então custou-se muito a mexer, tá? Essa é a minha crítica, né? Vou logo falar sobre ela. Custou muito a mexer. Quando vieram as mexidas no segundo tempo, que aí você vê a melhor dinâmica do Clube do Remo, né? Porque até o momento o Clube do Remo estava no sufoco, levou o segundo gol aí aos 18 minutos, né? Fez o segundo com 3 minutos, depois levou o primeiro gol, e com 18 minutos, né? 12 minutos depois leva o gol de empate e o adversário continuou com a melhor dinâmica, até que o treinador teve a mexida aos 26 minutos. Eu achei que foi tardia, gente. Eu tava aqui com os nervos à flor da pele, confesso a todos vocês, né? Mas ainda bem que o nosso treinador ele sabe fazer a leitura e a melhor dinâmica, né? E para um jogo que se encaminhava aí de maneira tranquila do início para o Clube do Remo, porque quando o Clube do Remo inicia o jogo, né, levando a campo na lateral direita Pedro Costa, tá? Que é sempre uma dúvida, uma incógnita. Então ele se entregou bastante, tá? Nós vamos ver isso lá no final, tá? Tassano modificou as zagas que nunca tinha jogado junto. Tassano e Kaique, que veio super bem. Kaique, para mim, que também era uma
sempre aquela incógnita, né? Porque na primeira transições dele pelo clube do Remo, ele jogou super bem, depois ele deu uma mudada, né? Mas foi bem a dupla dinâmica ali. O Tassano é um cara muito tranquilo, gente. Olha, eu confesso a vocês. O Sávio, né, naquela medida dele, tá? E a meiuca do clube do Remo era formada por Natan, Caio Vinícius e Pana, né? Quando tem gás, ótimo, gente, ótimo. O Pana ele pode pecar na marcação, mas na situação tática ele é um cara que joga a bola para frente todo o tempo, né? E busca a melhor dinâmica. No ataque nós tínhamos Nico Ferreira, Pedro Castro, Pedro Rocha, que foi um pouco abaixo da minha concepção, tá? E centralizado tínhamos aí o João Pedro. Gente, se vocês prestarem atenção no João Pedro, todos os lances, a não ser de bola parada, é claro, ele puxa a marcação de dois jogadores e deixa o jogador do clube do Remo livre. Ele parece que ele quando sai o gol, ele diz assim, eu falei, ele diz assim pro jogador que fez o gol, eu falei, ou então ele olha pro banco de reserva e diz, eu falei, é porque ele é um puxador de marcação. Tudo bem, gente. Graças à dinâmica que é apresentada pelo nosso treinador, a gente não fica dizendo, o 9 tem que não sei o que. Hoje, como vocês sabem, as mudanças do 9, elas mudaram muito, mas uma excelente partida do Pedro aí, né? Então era um clube do Remo que ia bem, gente. Depois que tirou as dinâmicas da linha de 4 da Mucura do começo do jogo, o clube do Remo, ele soube cadenciar e fazer o seu jogo. Tanto que saiu no primeiro tempo com a vitória, né? Parcialmente, tá? Fez ali um gol, um golaço também, um gol bonito, um gol trabalhado, né? Como vocês sabem, né? Do Nico pro Caio Vinícius, uma bola cruzada na área, aquela bola parece que estava se desenhando pro gol. Vocês veem a dinâmica que o Caio Vinícius vem, né, gente? Pô, excelente, cara. É interessante como o treinador, ele observa e ele faz aquela mudança. Porém, o treinador adversário soube fazer também. A nossa mexida, ela pode não ter sido correta, claro que cada jogador tem a sua condição, né? Mas quando sai o Natan e entra o Pedro Castro, você perde um pouco da dinâmica porque você segura mais o Caio Vinícius ali. Então o adversário vem para cima. O Garcês, para vocês terem uma ideia, que é a válvula de escape da Mucura, ele no primeiro tempo começou jogando na direita, né? Com 20 minutos do primeiro tempo ele mudou para a esquerda. Aí foi pressionar aquele espaço que ficava entre o Sávio e o senhor Pedro Rocha, né? Que ficou muito na marcação do Edilson e não conseguiu sair dali. Né? Como vocês podem ter acompanhado aí, com toda certeza vocês estavam vendo que o Pedro Rocha tinha certo momento que ele estava ali, tentava e, né, faltou uma menor dinâmica com ele aí também, tá? Mas é aquilo, gente. Era a qualquer momento o clube do Remo numa jogada que é com certeza ensaiada, chegar a seu gol, né? Teve oportunidade de chegar ao segundo, mas não conseguiu concluir. E fomos para o primeiro tempo, né, vencendo por 1-0 aí. E parecia ser, vai caminhar. Claro, o treinador adversário fez logo uma mudança na entrada do segundo tempo, com a entrada desse rapaz, o Wendel, né, que mudou muito a performance do jogo. Até porque ele conseguiu chegar aí também com o próprio Garcês, que é um jogador que, se deixar ele no mano a mano, meu irmão, é muito difícil segurar esse camarada. Né? O Pedro Castro, ele fez o que dá para ele fazer, gente. Ele fez o que... Não, no lance do gol, né? O Remo faz um gol, um gol de uma triangulação legal entre Pedro Rocha na linha de fundo e toca para trás. Chega de surpresa ali o Pedro Castro, né? De Pedro para Pedro, por que não Pedro, né? Porém, na hora que o Garcês se antecipa ao Pedro Castro, ao Pedro Costa, é muito Pedro, ele faz o gol. Ali foi falha do Pedro, gente. Né? E depois não bate-rebate, meu irmão. A bola tá ali pedindo, me chuta, me toca do jeito que foi. Foi gol, né? O gol do empate aí, feito por esse rapaz que entrou no segundo tempo, acho que é o Wendel o nome dele, da Mucura, né? E aí nós tá perdendo a dinâmica, gente. Porque o treinador adversário fez as mudanças e ele conseguiu, né, o encaixe de peças. Aí nessa hora, o Panagiotti já não é o mesmo do primeiro tempo. O Caio Vinícius tá mais recuado porque tem que apoiar a dinâmica do Pedro Castro. Né? O Pedro Castro, certa hora, avançava mais um pouco, né? E o Remo sem mexer. E sem mexer fica complicado, gente. Fica complicado. Principalmente porque você tem um interesse, né? Você tem um interesse muito máximo nesse jogo. Então o treinador custou a mexer. Porém, eu creio que ele está resguardando para
pegar o time mais cansado do adversário, porque eles entregaram muito. Isso a gente não pode reclamar. A Mukura ela entregou muito suor e muito esforço, né? Então, como vocês sabem, né, para ela foi para quando eles fizeram o gol do empate, meu irmão. Né? Todo mundo ficou ali e tiveram oportunidade até, né? Então, quando ele faz a mudança, ele tira o Pana, que está cansado, já com 2 palmos de língua para o lado de fora, e coloca o Natan Pescador, ele avança o meio, ele tira o Pedro Rocha e coloca o Diogo Hernandes, ele avança mais um pouco, aquela dinâmica pelo lado direito, traz o Nico para a esquerda, né? Trazendo o Nico para a esquerda, depois de um tempo ele tira o Nico e coloca o Janderson, tá? Para fazer a correria do lado esquerdo e você forçar, tanto que ele muda toda a dinâmica do lado esquerdo, tanto que o Jorge entra para suprir aquela necessidade ali, porque era bolas da direita para a esquerda, né? O Garcês caindo lá do lado do Pedro Castro, do Pedro Costa, e aí você perdendo aquela dinâmica, né? Então tinha que ter aquele corte de primeiro, já que o próprio Pedro Rocha não estava dando conta mais na marcação, o Sávio também não estava dizendo mais a quem, fez as substituições. Nessa hora o time do Remo avança, consegue equilibrar as ações, o adversário com mais força física chegando junto, com mais vontade, porque nessas horas o ímpeto interno cresce. O clube do Remo numa falta, acho que ela foi sofrida até ali, porque ele já tinha dado um chute primeiro, o Diogo Hernandes, né? O goleiro se espantou com ele e jogou para escanteio, né? Tinham tentativas ali entre bolas poderiam ter sido melhor aproveitadas, e o clube do Remo, né, o adversário tentava contra-ataque e uma bola era chutão para frente, gente. Ou buscava o Endel ou buscava o Garcês. Era o que ele estava fazendo, né? É dinâmica, porque você segurando o empate, você segura os nossos ímpetos também e joga água no nosso chope. Porque vocês sabem que o clube do Remo precisa de uma sequência de 3 vitórias, né? E no momento, olha só as coincidências do destino. No momento que o Diogo Hernandes sofre a falta, que tá ele, Natan Pescador, sai o gol do Botafogo de São Paulo lá em Chapecó, né? Um jogo que interessava muito para nós. Terminou o empate, terminou de 1-1, né? Que eles empataram logo antes da cobrança da falta, né? Então, mas o clube do Remo poderia empatar se ele conseguisse esse resultado, né? E aí, numa cobrança de falta fenomenal, gente. Fenomenal. Uma espécie de um 3 dedos ali, né? E ela vai, o goleiro tenta buscar, né? E ali, cara, sabe? Gente, é assim. Também teve um lance que eu acho que vocês prestaram atenção que tinha muita gente ali, né? Tinha muita gente ali, gente. O jogador sumia, né? Tanto que nós já tá no tempo extra dado pelo juiz, que era 6 minutos, e o jogador ficou 3 minutos lá, né? Sumido ali naquele meio. Então, acho que tem alguma coisa de errado aí que não tá certo, porque nessa hora do espetáculo, quem tá em casa quer assistir o jogador, quer comemorar ver o jogador comemorar, né? Quem tá no estádio também quer comemorar ali próximo, principalmente aqueles que pagam a cadeira, que é mais caro um pouco. E aí você vê né? Por setores da imprensa, tá, gente? Por setores da imprensa. Eu entendo que todo mundo quer fazer o seu trabalho, mas... Entendeu? Então, gente, era um jogo de se lidar dessa situação, né? E eu torcendo para acabar. Confesso a vocês que eu torci muito para acabar. Acho que o juiz deu os acréscimos a mais, né? Acho que terminou aos 53, né? Com o clube do Remo sabendo segurar a dinâmica. Natan Pescador nessa hora já também sabendo fazer aquela segurança ali da sua experiência. E o adversário que estava desesperado, né, gente? O adversário que estava desesperado. Até porque o Botafogo também acabou com o resultado. Nós fechamos a tampa. Jogamos a última pá de cal. Pronto. Caiu. Série C. Tá? Não vai mais perturbar. Não vai encher o saco. Né? Então, gente. Mas foi um bom jogo de se ver. Principalmente nas dinâmicas dos treinadores. Eu gostei muito. Né? O Márcio Fernandes, ele tentou tudo que ele tinha em mão. Né? De jogadores que ele tinha ali. Mas só que nós temos melhor qualidade, né, gente? Nós temos um time de melhor estruturação, né? Digamos, você consegue colocar uma peça que ela vai surtir efeito, né? Ao contrário daquela que já vem negativamente. Hoje nós temos uma peça que ela consegue facilmente substituir Pedro Rocha, né? Tipo, tu sai da Pedro dependência, né?
Porque os jogadores, os nossos uruguaios, eles querem mostrar muito, né? O Nico pode ter ido abaixo hoje, mas as suas dinâmicas, elas performam muito bem, né? E claro, gente, se não tiver Marcelo Rangel, teve até um momento que o narrador ele fala assim, o Marcelo Rangel, ele parece que custou a trabalhar hoje, quando ele começou a trabalhar, né? Teve aí 4 defesas, já falando no seu cada um, do seu cada qual. Como vocês sabem, a gente sempre fala aqui para vocês. E a gente traz as numerações e fala da nossa opinião em cima. Marcelo Rangel, mais uma partida excelente, gente. Inegavelmente, momento da sua carreira, eu acho que é um momento grandioso, um momento de você conquistar, estar próximo de conquistar aí outra disputa por acesso. Clube do Remo que bate 51 pontos, né? Vamos já falar disso. Pedro Castro. Pedro Castro teve 5 cortes, 54 ações, 4 perdas de bola, de passes de 26 ele acertou 19. Gente, na medida da limitação dele, ele é aquilo. A gente sabe, tanto que o gol do Garcês sai na sua dinâmica ali. Tá? Então, para ele, até eu ouvi a entrevista dele no fim do jogo, ele diz, eu tô aqui esgotado, entreguei tudo que eu tinha de entregar. E a gente sabe que é um jogador limitado, né, gente? Mas hoje ele conseguiu cumprir um certo momento de função. Tanto que o Garcês passa 20 minutos do lado que ele tá e vai pro lado do Sávio, né? Ele testou as nossas 2 laterais do Garcês hoje. É um dos melhores jogadores que o rival tem, inegavelmente, tá? Tassano fazia a sua estreia como titular. Como vocês sabem, o Klaus vinha sentindo e ficou fora, né? Claro, gerava aquela dúvida, né? Nós não sabemos como ele joga, como ele se comporta. É um zagueiro construtor, é um zagueiro que dá uma dinâmica de saída de bola. A certo momento até tu vê assim, uma hora chega 2 jogadores do Paysandu nele, gente. Eu digo, esse bicho vai perder a bola aí, pô. Entendeu? E não, um cara que passa uma tranquilidade, né? Então, pra mim, foi uma boa estreia como titular, né? Teve aí 52 ações, 9 perdas, de 46 acertou 38 passes. Então, teve 2 cortes nessa partida. É um zagueiro que não foi muito exigido da sua altura, no seu cabeceio, mas nós vamos estar acompanhando aí. Pra mim, é um zagueiro construtor que tem uma melhor dinâmica de seguir pra frente, né? Kaique, 5 cortes, 44 ações, 8 perdas e de 34 passes e acertou 26. Jovem ainda, consegue antecipar, brigou, teve momentos porque, gente, cadê minha tampa? O Remo, como vocês sabem, o Remo, ele sobe a linha de marcação. João, Pana, tá? Aqui fica o outro se a bola for para cá. E aqui fica o Nico, se a bola vinha para cá, né? O Remo tenta pressionar a saída do goleiro, marcando os adversários. Porém, se o adversário ele consegue passar essa linha, ele encontra o zagueiro no mano a mano. É um risco que o Remo corre na sua marcação. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas é um risco calculado, né? Porque nós temos o Kaique que ele consegue fazer um poder de recuperação. Na bola do Jorge, ele consegue salvar aquela bola lá do cara, também nesse poder de recuperação de tu conseguir voltar. Mas você tem um jogador muito rápido, que é o Garcês, e o Wendel que estava entrando e no segundo tempo mais descansado do que nossa zaga, né? Mas nós conseguimos segurar a dinâmica ali. O Sávio aí, uma partida mediana do Sávio, assim, o Sávio, ele tenta os avanços. Uma hora parecia no primeiro tempo que ele ia muito bem. Eu senti que já chegou no segundo tempo já com cansaço. Teve 48 ações, né? Dessas 14 perdas, de 24 passes ele acertou 22. Então uma partida razoavelmente do Sávio, não cruzou nenhuma bola na área, não se arriscou tanto em chegar ao ataque, né? Mas entrou no seu lugar o Jorge. Jorge que teve 14 ações, 2 perdas e de 8 passes ele acertou 6. Jorge salvou uma bola ali. O jogador da Mucura ia aparecer. Ele estava sozinho. E o Jorge chegou junto dele e conseguiu, num drible dele, no trançapé, o Jorge conseguiu tirar a bola e salvou o que poderia ser o terceiro gol, né? Como vocês viram, teve momentos que o jogo estava lá e cá, né? Parecia muitas das vezes até mais no segundo tempo para a própria Mucura do que para o Clube do Remo. Porém, a gente não manda nos deuses do futebol, né, gente? Eles fazem aquilo que eles querem, tá? Nathan Camargo ia bem, sentiu, né, gente? Teve aí cerca de 9 passes, de 11 passes acertou 9,
12 ações apenas e 3 perdas. Ele ia bem, estava indo bem, sentiu ali, vamos ver a questão de coxa, eu acho, né? Pelo que ele saiu puxando, né? Entrou no seu lugar o Pedro Castro, que nunca critiquei, fez o gol. Eu confesso que quando o Pedro Castro entra em campo, gente, eu fico preocupado. É porque ele joga muito tipo um caranguejo, né? Dessa vez ele apareceu livre na área, conseguiu fazer um gol ali. Teve um certo momento que ele sumiu no jogo, né? Teve aí 15 ações, tá? Dessas foram 26 ações, tá, gente? Até botei errado aqui, tá? 15 ações mesmo, 2 perdas, tá, gente? 2 perdas de 26 passes certos, tá? E teve aí cerca de 2 cortes, tá bom? Foi uma dinâmica dentro daquilo do quadro do Pedro Costa. Chutou, teve 2 chutes ao gol, acertou um, né? E um foi para fora, um foi que ele fez o gol, né? Apareceu numa dinâmica ali, uma triangulação muito boa. Eu gostei da dinâmica dele naquela entrada, né? Caio Vinícius, gente. O Caio Vinícius ele sumiu no segundo tempo porque ele teve que acompanhar mais o Pedro Costa. Até porque o jogador, o treinador adversário mudou sua dinâmica, tá? Teve aí 22 ações, né, nesse jogo. Apenas 7 perdas, tá? De 22 passes certos de 27 tentados. Foi um bom jogo, fez um gol, né, de cabeça lá, aparecendo como elemento surpresa. Como vocês sabem, o treinador gosta desses elementos surpresas. Então, um bom jogo do Caio aí, bem. Eu acho que é o terceiro gol dele, né? Tá? Pana, gente, o Pana no primeiro tempo ele consegue mostrar para nós que ele tem o entendimento, ele tem ali o borogodó, né? Ele entende da meiuca e tal, ele consegue passar para frente e muitas das vezes ele parece até mais avançado do que quem está na sua parceria. Falta um pouco mais de entrosamento. No segundo tempo ele cansou novamente, custou a mexida do treinador, né? Teve aí 15 passes de 19 tentados, 15 certos, tá? 30 ações e apenas 7 perdas. Então foi um bom jogo do Pana, né? Não apareceu naquela dinâmica no segundo pau, na grande área muito. No segundo tempo cansou, saiu para a entrada do Natan Pescador aí, o Natan Pescador que teve aí poucos momentos em campo, mas foi muito bem, né? De 6 passes ele acertou 5, teve ali um chute a gol, né? Tem uma tentativa de chute na verdade, 12 ações e apenas 6 perdas. Então, segurou a bola num determinado momento que o clube do Remo precisava, passou da sua experiência e a gente ganhando o jogo, você tem que segurar, né, meu irmão? Principalmente no ataque adversário, né, gente? Principalmente no ataque adversário. Bora lá pro nosso ataque aí, nosso setor de ataque que fazia parte é o Nico Ferreira. O Nico Ferreira teve 28 ações, 12 perdas de bola, uma assistência, uma bela assistência pro gol, né? De 6 passes ele acertou 5, né? Teve pouca dinâmica, muita correria muitas das vezes, às vezes dava-se um trança-pé, falta encontrar o melhor, mas para mim é um excelente jogador, parte para cima, é agressivo, tem mais noção tática e técnica do que o Janderson, que entrou no seu lugar. O Janderson também quer correria mesmo, parte para cima, agride o adversário. Então ficamos numa boa dinâmica dos dois atacantes nossos, tá, gente? Indo lá pro lado do senhor Pedro Rocha, né, foram 24 ações, menos ações que o Nico, ficou muito preso na marcação do Edilson, tá? Uma hora tentou ali, teve 2 chutes, né, sendo bloqueado e um para fora, tá? De 10 passes ele acertou 7, teve aí 8 perdas de bola. Uma dinâmica boa do Pedro Rocha, vai voltando de contusão, falta entrosar melhor. O setor de trio de ataque do clube do Remo entre Nico, Diogo e João Pedro tá muito melhor do que Nico, João e Pedro Rocha, tá, gente? Mas claro, como vocês sabem, o Pedro Rocha é o Pedro Rocha, né, gente? Deu vaga pro Diogo Hernandes, o salvador da pátria, né? O 33, gente, olha. Diogo Hernandes aí que teve aí nesse jogo 16 ações, 4 perdas de bola, de 5 passes ele acertou 3 chutes a gol e desse um golaço, um belíssimo gol de falta aí, gol de placa, né? Comemorou muito, jogou a camisa pra cima, cumprimentou o juiz quando levou o amarelo, não queria nem saber, ele estava em êxtase total e eu parabenizo demais a importância desse gol e o tamanho desse gol, ele não sabe como é, né? Indo para terminar, o João Pedro, como eu falei para vocês, até anteriormente falei, se vocês olharem a dinâmica do João Pedro, sem a bola ele joga muito melhor, né? Tem o cacuete de quem entende do pegado ali, tá? Teve 3 chutes,
tá? De passes de 12, acertou 7. Teve apenas 7 perdas e 20 ações nesse jogo ele teve, tá, gente? 22 ações. Foi um bom jogo da equipe como um todo. Claro, quando as peças cansarem e o adversário soube fazer a leitura do Clube do Remo, o Clube do Remo deixou a desejar. Mas quando o treinador coloca uma peça que ela reluz, né, a individualidade prevaleceu nesse jogo, gente. Numa bola parada, nós conseguimos encontrar o resultado. Porém, ficou o alerta de que a gente tinha a possibilidade de estar melhor. A gente esperou muito o adversário tomar conta da dinâmica. E você sabe, gente, talvez eu não vou pautar o treinador aqui porque faltou a experiência de clássico. E entendeu o Repá. Quem entende, quem é paraense da Gema, sabe que o Repá, quando você pega um gás e você pega um fôlego, meu irmão, às vezes até isso supera a técnica, né? A entrega, né? E isso que a Mucura fez hoje, né? Ela tentou de todo custo querer atrapalhar a nossa caminhada, mas urubu para ela. Bom, gente, como vocês sabem, o Clube do Remo chega assim aos 51 pontos, mais um recorde quebrado na sua dinâmica de pontos corridos. É um campeonato que o Clube do Remo faz com excelência, primor, encontrando a melhor dinâmica daquilo que o campeonato tem apresentado para nós. Como vocês puderam ver, eu disse a vocês, o Botafogo de São Paulo conseguiu um empate ajudando o Clube do Remo. Tá rolando agora o jogo do Atlético Paranaense, né? Nós vamos torcer contrário a ele também, né? Fato é que a gente tem que no próximo jogo fazer nosso dever de casa. Próximo jogo esse que será realizado no Bainão. Muitos discordam, outros concordam. Se a comissão técnica optou e pediu, meu irmão, eu tô com eles, tá? Eu posso dizer para nós como torcedores, gente, pô, não sei o que, Bainão é menor, dava mais público, eu vou o espetáculo na arquibancada e tal, né? Jogo para casa cheia, mas se eles disseram para mim que é melhor lá, eles querem lá, meu irmão, tem que ir lá, entendeu? Fato é que com certeza será casa cheia nesse sábado, uma vitória contra o Atlético nos leva para jogar fora de casa, buscando outros resultados positivos. Um último jogo aqui, ainda temos jogo contra a Chape, né, que vai ser no Bainão também. E teremos o último jogo contra o Goiás. E, gente, esse jogo contra o Goiás vai valer a vaga. Pode cravar aí. Eu espero que seja mais tranquilo. Mas, por o que se encaminha pelo Goiás, o que o Goiás vem jogando, vai valer a vaga. Bom, gente, foi um jogo muito bom. Superamos as expectativas. Ninguém chutava 3-2, eu acho. Eu chutava 2-0. Né? E tava indo tranquilo para um 2-0. Mas, gente, repare, né, cara? Se não testar o coração, não adianta, gente. Eu digo para vocês, se não testar o coração, não é Remo. Não é Remo. Se não testar o coração, porém, como eu trouxe para vocês nesse vídeo, se nós tivéssemos tomado a atitude anterior, a gente teria tido melhor sorte de não passar pelas dinâmicas, né? Não dar sopa pro azar. Repara, não pode dar sopa pro azar. Campeonato Brasileiro não pode dar sopa pro azar, né? E graças a Deus deu tudo certo. É uma homenagem excelente da nossa torcida aí. Parabenizo novamente. Parabenizo a comissão técnica que soube fazer a leitura, soube armar bem o time e soubemos superar mais um adversário. Que venha o Atlético. Mas nós vamos falar disso no vídeo de amanhã, no vídeo de depois, até sábado, porque sábado é casa cheia. Meu irmão, é dia do leão beber água. E na toca do leão não tem nada pra ninguém. Valeu, forte abraço, gente. Digam aí o que vocês acharam desse jogo. Fui.